Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.969.141 casos de Covid-19. São 147.494 mortos. Foram 819 registros de mortes nas últimas 24 horas. Todos estes homens vieram nas redes sociais no dia 2 de abril para convocar o Brasil a fazer o jejum, clamor e oração para que não acontecesse no Brasil o que estava a acontecer na Ásia e na Europa. E muitos deles profetizaram o fim do Covid-19. Muitos disseram que não haveria catástrofe no Brasil, que todas aquelas previsões que estavam previstas para o Brasil não ia acontecer. Vamos jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Orando pela nação, orando pelo povo, orando pelo senhor presidente, para que Deus lhe sustente. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar em oração. Depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve, e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. E houve também um pastor chamado, penso que Joel Engel, pastor presidente do Ministério Engel em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Shalom, queridos e amados, tem uma notícia maravilhosa para comemorar. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de proclamar domingo o dia da oração e jejum pela nossa pátria. É só isso que estava faltando, amados. Nós todos, como brasileiros, entrar em oração e jejum, e isso precisava sair da boca do nosso presidente. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Aí, glória a Deus, aleluia. Nós estamos orando por isso, desde que transmitimos esse decreto pelo Brasil. E eu quero agradecer a todos os nossos queridos pastores que oraram por isso, jejuaram, e que acabou chegando nos ouvidos do presidente. E ele soltou essa palavra, e nós vamos pegar essa palavra, e domingo será o dia que nós vamos orar, jejuar e decretar o fim dessa praga, e que não vai atingir nossa nação, nossa economia. Pelo contrário, até a Páscoa sairemos com as mãos cheias. Então a praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Shalom, aleluia. Esse pastor Joel Engel ficou muito feliz com a convocação do presidente. Ele disse que os pastores pediram ao presidente e o presidente atendeu os seus pedidos para convocar um jejum nacional. E esse mesmo pastor Joel Engel disse que o coronavírus só ia ter a Páscoa. Sim, a Páscoa de 2020, penso que 12 de abril. Eles estavam convocando a nação para jejuar no dia 5. No dia 2 de abril, eles estavam fazendo a convocação. No dia 5 de abril, houve o grande jejum e o grande clamor dos brasileiros. Católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, membros de igrejas reveladas, restaurados, espíritas, os membros do candomblé, os membros da maçonaria, os membros do vodú, todos eles se juntaram para orar cada um aos seus deuses. E eles oraram, eles gritaram, jejuaram, não comeram e não beberam, e nada aconteceu. Eu pergunto, do que adiantou as orações e o jejum de todos esses homens que eu citei aqui e de todos os outros milhares que convocaram as suas igrejas e o Brasil para orar e jejuar? O que aconteceu? Só provocou mais a ira de Deus. No dia 5 de abril, como eu disse, um pouco mais de 400 mortes. E hoje, mais de 147 mil. Penso que o Brasil é o segundo país com maior número de mortes. Sim, isto porque houve um jejum nacional. Aqui está a prova que todos estes homens, todos os Edis Macedos, todos os Valdemiro Santiago, todos os Silas Malafaia são adivinhos,
são bruxos, são feiticeiros, são a encarnação de Satã. Estes homens servem e adoram o diabo na terra sem saber. E todos aqueles que os seguem também servem e adoram o diabo sem saber. Silas Malafaia disse que no Brasil não aconteceria o que estava acontecendo na Itália. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? Que Deus é esse que nós temos? Que Deus é esse que nós temos? Agora, um dado que vocês não sabem. A Itália é o segundo país no mundo em percentagem de idade avançada. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, que são as áreas mais perigosas de idade. Ninguém fala, o Brasil não está nem entre as 20 nações. Não estamos entre as... O Brasil não está nem entre as 20 nações. O Brasil não está nem entre as 20 nações. Silas Malafaia disse que no Brasil não aconteceria o que estava acontecendo na Itália, porque o Brasil não está nem entre os 20 países com a maior população de idosos do mundo. E que havia muitas mortes na Itália porque a Itália é o segundo país com a maior população de idosos do mundo. 23% da população italiana tem mais de 65 anos, dizia o Silas Malafaia. E que no Brasil não ia acontecer isto. Quantas mortes tem na Itália até hoje? Penso que não chegou a 40 mil. Quantas mortes tem no Brasil? Mais de 147 mil. Ah, se nós estivéssemos no tempo do profeta Moisés. Ah, se nós estivéssemos na antiga aliança, no tempo da lei. É dito que se um homem, um profeta, profetizasse alguma coisa da parte de Deus e aquilo não acontecesse, esse profeta deveria ser morto apedrejado. Era a prova de que ele era um falso profeta e os falsos profetas deveriam ser mortos apedrejados. Ah, se nós estivéssemos no tempo da lei, cabeças de profetas rolariam no Brasil. Ah, se nós estivéssemos no tempo do profeta Elias, cabeças de falsos profetas no Brasil rolariam como as cabeças dos falsos profetas de Baal no tempo de Elias. Ah, se nós estivéssemos no tempo do rei Nabucodonosor, todos esses feiticeiros, esses bruxos, esses adivinhos que estão se passando de homens de Deus e de servos de Deus nessas igrejas, eles seriam caçados como caçou Nabucodonosor. Mas para a felicidade deles, nós estamos no tempo da graça. E em vez deles serem punidos com a morte, como no tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo do rei Nabucodonosor, eles são enchidos de demônios. E depois eles vão passar esses demônios para aqueles que o seguem e acreditam neles. Ah, Silas Malafaia, o grande satanista aqui no Brasil. Ah, Valdemiro Santiago, Edir Macedo. Edir Macedo, o grande satanista da América Latina. Ah, se não houvesse um inferno após a morte. Deus seria injusto se não tivesse um inferno após a morte para jogar todos esses líderes de igrejas que engana, que seduz e envia as almas para o inferno. Falsos profetas, segundo Mateus 24:24. Falsos profetas e falsos cristos. E agora o que as pessoas vão fazer? As pessoas continuam seguindo estes homens cegamente. Mesmo depois de todas essas falsas profecias a respeito do coronavírus. Dizendo que o fim do coronavírus terminaria ali. Depois disse que terminaria ali. Depois disse que o coronavírus iria até tal data. E nada aconteceu. Mais de 147 mil mortes no Brasil por causa do coronavírus, para a vergonha de todos os feiticeiros, bruxos e adivinhos do Brasil, que são chamados de servos de Deus nessas igrejas. Mais de 147 mil mortos no país, para a vergonha, para a desmoralização, a humilhação de todos esses líderes de igrejas que se passam por servos de Deus. Domingo será o dia que nós vamos orar, jejuar e decretar o fim dessa praga e que não vai atingir nossa nação, nossa economia. Pelo contrário, até a Páscoa sairemos com as mãos cheias. Então a praga vai
mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Então a praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Então a praga vai, mas não passa da Páscoa. Diga, a praga não passa da Páscoa. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. Eu tenho um compromisso com essa nação como uma voz profética. E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? E não tenho medo do que eu estou falando. Que Deus é esse que nós temos? Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia. Para que essa praga que veio sobre o mundo cesse. E que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. E que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Orando pela nação, orando pelo povo, orando pelo senhor presidente, para que Deus lhe sustente. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar em oração. Depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. E todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. A maior fofoca do momento promovida pela internet e pelas redes sociais e pela a televisão é o tal do coronavírus. Meu amigo, isto virou uma brincadeira, um desespero terrível por causa de coronavírus. O que é coronavírus? Quantas pessoas matou? Matou 3 mil pessoas no mundo. O que é coronavírus? Quantas pessoas matou? Matou 3 mil pessoas no mundo. O que é coronavírus? Quantas pessoas matou? Matou 3 mil pessoas no mundo. Com a minha Bíblia aqui aberta, eu não diria isto apenas por dizer, mas com esta Bíblia sagrada, que representa o próprio Deus para mim, eu me levantei na madrugada de anteontem para ontem, me ajoelhei, quando eu estava orando, me desceu no coração que a força deste vírus estava extinta. A força deste vírus estava extinta. Levantei minha mão e disse: Satanás, acabou a festa. E disse: Satanás, acabou a festa. E disse: Satanás, acabou a festa. O que é coronavírus? Quantas pessoas matou? Matou 3 mil pessoas no mundo. O que é coronavírus? Quantas pessoas matou? Matou 3 mil pessoas no mundo. Você pensa em salvação? Você deve fugir dessas igrejas. Você pensa em salvação? Você deve fugir do pecado. Ir para onde, pregador? Você deve ir para aonde está Deus com o seu profeta. Se você estivesse vivo no tempo do Noé, você não procuraria a igreja do Edir Macedo. Procurar a igreja do Edir Macedo no tempo do Noé era o inferno. Você estava assinando o seu passaporte para o inferno. Ir para a igreja do Valdemiro no tempo do Noé era assinar o seu passaporte para o inferno. No tempo do Noé, você tinha que procurar Deus em um homem chamado Noé. No tempo do Egito, você tinha que procurar Deus em um homem chamado Moisés. Depois, Deus em um homem chamado Josué. Deus em um homem chamado Elias. Deus em um homem chamado Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel. Deus em um homem na terra. É a salvação de Deus. É a solução. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Você deve procurar Deus no seu profeta, que hoje é o profeta Caco Felipe. Amém, amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Felipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Felipe, no formato de texto e áudio.